prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 103, nós paramos, Jesus estava fazendo aquele trecho de talvez 600 metros até o Gólgota. Nesse caminho, as mulheres estavam chorando, o povo batendo no peito. Muitas pessoas tinham interpretado que ele era o Messias. Mas Jesus, então, ele chega ao local da caveira. O item 2, Jesus no Gólgota. Eu comento, Gólgota significa lugar da caveira. Bom, então, em primeiro lugar, vamos fazer aquela nossa leitura, sempre procurando uma harmonia do Evangelho. E eu peço até vocês que acrescentem aí no livro, faltou aí Lucas 23, versículos 33 e 34. Se puder, escreva aí no livro, realmente foi uma falha. Esse texto eu considero que ele descreve bem o local da morte de Jesus, né? Esse momento. Ele diz, Lucas 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Bom, só para lembrar, a crucificação é uma coisa assim, de extrema violência, né? Extrema violência. Os pregos provavelmente eram pregados no pulso. Alguns acham que seria na mão e teria uma corda para apoiar o corpo da pessoa, porque senão o peso faz a pessoa arrebentar a mão, né? Aqui não tem firmeza para você aguentar o seu peso. Então, você ter os pés e as mãos pregados era algo realmente, vamos considerar, desumano. Mas isso era comum, o Império Romano fazia em todas as regiões que ele conquistava. Tem uma série que é interessante, está no Netflix. Eu cancelei o Netflix por conta de trabalhos ligados ao homossexualismo e críticas ao cristianismo, né? Eu abandonei. Mas lá tem uma série lá sobre bárbaros que conta uma história real. E lá naquela história real teve uma revolta também, num grupo pequeno, uma aldeia, né? Uma aldeia. E eles crucificaram 3 crianças. E era um exército poderoso, você vai fazer o quê? Vamos juntar a aldeia? Vai morrer todo mundo. E as crianças tinham que ficar lá crucificadas e ninguém podia tirá-las de lá. Senão era crucificado também. Era uma coisa horrível, né? Então crucificaram Jesus e 2 outros condenados, malfeitores, né? Provavelmente pessoas que tinham se envolvido até em homicídio, né? Versículo 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Bom, vamos, para você poder comparar, esse texto é bem importante, né? Vamos ler, por exemplo, Mateus 27, 33, ele vai dizer, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, eles vão crucificá-lo, né? Vão crucificá-lo. Aí, esse texto de Lucas, ele deixa mais claro. E eu comento no livro, o Gólgota era uma edificação rochosa que tinha forma de caveira. O Gólgota era também chamado de Calvário. Então, o local que Jesus vai ser crucificado, né? Esse local é identificado hoje. Se você for a Israel, é comum levarem as pessoas lá para ver o Gólgota, o lugar onde Jesus foi crucificado. No item 2.2, Jesus é crucificado na hora terceira. Marcos 15, 25, ele diz a hora terceira. A hora terceira seriam as 9 horas da manhã. Bom, se você abrir aí em Marcos
15, 25, ele diz, e a hora terceira o crucificaram. Bom, por que vamos dizer, alguns usam essa hora terceira? Porque era uma hora, vamos dizer, no calendário judaico. Os judeus, eles contavam assim. A hora começava a ser contada às 6 horas da manhã. Então, 7 horas era, né, a primeira hora, né, das 6 às 7, das 7 às 8 era a segunda hora e das 8 às 9 a terceira hora. Ok? O comentário diz, a crucificação era uma forma humilhante de morte. O homem que morria na cruz era considerado maldito. Em Gálatas 3,13, o apóstolo Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui eu aproveito para comentar com vocês também que nós não sabemos o tipo de cruz que Jesus foi crucificado com certeza, nós não sabemos. Aquela cruz em T, ela era muito comum, mas havia também a cruz em X que eles utilizavam e até, vamos dizer, um madeiro que era, vamos dizer, só o poste central, e que a pessoa então era crucificada nessa posição. Então não há certeza sobre a cruz. Os quadros que a Igreja Católica começou a pintar, né, sobre a cruz e trazendo sempre a cruz no formato de T, surgiu 400 anos depois. Porque antes o cristianismo não tinha arte, ninguém desenhava Jesus na cruz. Então, nós não sabemos com certeza, mas pode ter sido a cruz em T, já que era uma cruz muito comum utilizada naquele tempo. Né? O comentário do livro diz, os pregos eram cravados no pulso e não na palma da mão, como alguns pintores representaram a crucificação. A palma da mão não suporta o peso de um homem. Certamente os artistas representaram a palma da mão por uma interpretação errada das palavras de Jesus a Tomé. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. O pulso é considerado parte da mão. Então pode ter sido até na palma da mão. Aí teria que ter alguma uma corda, que diz também que era comum utilizar uma corda para segurar o peso do corpo, né? Sem contar que o pé também ficava num suporte embaixo. Mas, de todas as maneiras, era realmente um grande sofrimento. Né? Bom, o item 2.3 diz, Pilatos põe um título na cruz. Bom, então vamos aqui novamente para a nossa harmonia dos evangelhos. Vamos fazer a leitura do Evangelho de João. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 19 a 22. Bom, como os romanos eram muito supersticiosos, todo mundo antigo, eles eram muito supersticiosos, e o próprio Pilatos, né, teve a questão da esposa dele, né, que falou para ele não se envolver na questão daquele justo. Né? Então ele chegou a tentar soltar Jesus, e o que ele vai fazer agora? Ele vai colocar uma descrição na cruz, Jesus, rei dos judeus. E isso para ficar marcado na história, né? Acredito que foi Deus realmente que influenciou esse homem a tomar essa decisão. Bom, João 19, versículo 19 diz, e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Bom, quando fala de um título, muito provavelmente elimina aquela possibilidade daquela cruz em que o homem ficava com os braços para cima. O simples madeiro, né? Ele poderia ser até mais longo, ter
um espaço em cima para colocar um título. Porém, é mais provável mesmo, né, que então Jesus estava, vamos dizer, com os braços abertos. E essa foi provavelmente realmente a posição da morte de Jesus, e acima da sua cabeça então havia uma placa, né, em que estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Versículo 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Hebraico eram poucos que liam, né? Grego era muito comum, e latim. Porém, o aramaico talvez tenha sido essa escrita que eles chamaram de hebraico, porque poucas pessoas falavam o hebraico. O mais provável é que seria aqui o aramaico que foi chamado de hebraico. Versículo 21. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então, observem, irmãos, os principais dos sacerdotes, quem eram? Como eu falei para vocês, havia uma dinastia que dominava o sacerdócio já há cerca de 20 anos, que era a dinastia de Anás. Ele colocou seus filhos, seu genro, né? O seu genro era o sumo sacerdote. Ele não era mais sumo sacerdote, mas conseguiu influenciar os romanos para elegerem um familiar dele. E eles estão ali participando. Lembre-se que 6 horas da manhã, quando iniciou o julgamento de Jesus perante Pilatos, disse que eles, a princípio, não entraram na audiência para não se contaminar, porque eles precisavam comer a Páscoa. Qual Páscoa que eles comiam? 3 horas da tarde, quando o cordeiro morria, ele era assado, eles comiam, eles se alimentavam da carne daquele cordeiro. Então, eles eram para estar afastados de tudo, em oração, em leitura da lei, né, um momento de meditação com Deus. Nada, eles acabaram entrando na audiência de Pilatos, agora estão aqui com Pilatos, tentando influenciar em qual escritura viria sobre a cabeça de Jesus. E aqui nós entramos naquela questão que muitos se confundem, porque esse aqui é um ponto que nós podemos dizer que Deus, ele determinou, ele está determinando. Jesus só pode morrer na hora que ele determinou, 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício do Cordeiro Pascal. Isso Deus determinou. Qual é a diferença, por exemplo, do calvinismo? O calvinismo diz que Deus determina tudo. O ódio dos judeus teria sido determinado por Jesus. Eles rejeitarem os livros do profeta Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, como os sacerdotes daquele dia, Caifás, fazia, isso teria sido determinado por Deus. Isso é uma interpretação absurda, tem que ser muito cabeça de palha para o indivíduo acreditar numa coisa absurda dessa. Desculpa até usar o termo chulo, mas é horrível ver pessoas deturpando as Escrituras. Então, Deus não determina o erro dos judeus. Isso aí foi realmente um erro. Deus sabia que eles cometeriam esse erro. Agora, Deus controlou para que eles não matassem Jesus. Se Deus não controlasse, eles já teriam matado Jesus há mais tempo. Mas Deus tem um dia e hora para ele morrer. E isso foi determinado por Deus. O título aqui, eu acredito também que foi determinado por Deus. Deus influenciou Pilatos para que ele colocasse esse título que ficasse na história. O local onde Jesus foi crucificado, havia muitos locais. O local da caveira é um local que os arqueólogos identificaram hoje. É uma montanha que você olha de uma determinada posição, ela parece ter 2 olhos, parece uma caveira.
É claro que a Igreja Católica colocou em outro local, construiu uma igreja, né, identificando o local que Jesus teria sido crucificado, mas, na verdade, Jesus foi crucificado fora da cidade, desse local chamado Caveira. Eu acredito que a escolha desse local foi ordenada por Deus, porque você pode chegar lá em Jerusalém hoje, olhar aquela montanha, aquela pedra, né? Não é muito alta também. Você pode olhar para aquela pedra e saber, Jesus foi crucificado ali em cima. Então, e o título também, em hebraico, grego e latim, foi, eu acredito, influenciado por Deus. Tá bom? Bom, o título, no nosso livro diz, o título estava escrito em hebraico, grego e latim. O título que estava na cruz, segundo Mateus, é Este é Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Marcos diz só o Rei dos Judeus. E Lucas diz, Este é o Rei dos Judeus. E João é que detalha mais, né? Ele diz Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, identificando até Nazareno, porque lembre-se que a região de Nazaré era uma região rejeitada pelos judeus. Era uma região que havia sido misturada com assírios e povos pagãos. Bom, item 2.4, Jesus pede ao Pai para perdoar os homens. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Está em Lucas 23, 34. Nesse momento podemos entender o ensino bíblico que diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Jesus sabia que todos aqueles homens estavam com seus olhos vendados por Satanás. Aí eu cito aí Lucas 19, 42, que ele está escrito, dizendo, se tu conhecesses também ao menos neste dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Foi quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né? Okay? Então, os soldados repartiram as vestes de Jesus. João, ele retrata bem esse momento. Então, vamos ao Evangelho de João. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 19, versículo 23. Que diz, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Então, para comentar com vocês, provavelmente Jesus foi crucificado, como descreve, né, normalmente os filmes e as imagens, né, com uma roupa básica que usava-se para cobrir, né, a parte sexual do homem, né, como um grande fraldão. Então era usado uma roupa para cobrir essas partes. O homem, estando assim, era considerado que ele estava nu. Quando Isaías andou nu, ele teria andado com uma veste assim, cobrindo apenas uma parte pequena do corpo. Seria como uma bermuda, um short hoje. Né? Versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isso foi assim, para que se cumprisse a Escritura, que diz, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Os soldados, pois, fizeram essas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, João, né? Disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Bom, é provável que os irmãos de Jesus, eles não estavam ali, porque eles não acreditavam em Jesus. E Maria continuou, claro, convivendo com os seus filhos naturais, mas João, ele substitui Jesus nessa posição de filho primogênito que cuidava, tinha a responsabilidade de cuidar da mãe. Os outros também continuariam cuidando, mas João, ele assumiria essa responsabilidade. O item 2.5 no livro diz: dão vinho com fel a Jesus. Agora em Mateus 27, 34. Abra sua Bíblia em Mateus 27, 34. Que diz: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então, primeiro eles dão vinho com fel a Jesus. Jesus, quando prova, ele não quis beber. Eu comento aí abaixo. Essa foi a primeira bebida que deram a Jesus. Era um cumprimento do Salmo 69, versículo 21, onde aparece vinagre. O vinagre é um vinho azedo, né? Um vinho que azedou, normalmente misturado com água. O vinho misturado com fel ou com mirra, como diz Marcos, aliviava a dor, mas também reduzia a lucidez daquele que a bebia. Por isso Jesus recusou. Então, Jesus recusar significa principalmente um preço bem em relação à dor, mas, claro, humanamente ele não podia perder a sua lucidez, né? O item 2.6. A princípio, os dois ladrões acusam a Jesus. Bom, aqui eu vou separar Mateus 27, 44 para a nossa leitura. Mateus 27, 44, que diz: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Ou seja, a princípio, os dois começaram a criticar Jesus, condenar Jesus, lançando em rosto. Bom, eles vão ficar ali na cruz cerca de 3 horas, 6 horas, era o tempo, né, que normalmente as pessoas morriam, às vezes alguns poderiam durar mais, mas vai ser o tempo que esses homens vão ficar ali com Jesus. Em algum momento a situação vai piorar e um deles vai se arrepender e vai mudar o seu discurso. Aí nós veremos mais à frente. O item 27 diz: o povo e as autoridades, ironizam Jesus. Vamos pegar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 41. Mateus 27, 41. Vamos ler até o versículo 43. Bom, o comentário diz: e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e os anciãos e fariseus escarneciam, dizendo. Bom, então, príncipes dos sacerdotes, lembre-se, aqui certamente estavam, talvez não estava Anás, que já era bem velho, mas estava seus filhos e seu genro Caifás, que deveriam estar se preparando para o momento de comer o cordeiro pascal, que vai ser sacrificado às 3 horas da tarde. Eles estão ali ironizando Jesus. Então estavam os escribas, anciãos, ou seja, que eram presbíteros, né? Pessoas influentes, de famílias influentes,
os fariseus, que era a principal seita, né, dos judeus, em termos de número. Os saduceus estavam representados nos sacerdotes, que eram os saduceus nesse período. O que eles diziam? Versículo 42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Veja, eles estão falando isso para o povo, né? Para, de uma certa maneira, justificar o que eles fizeram, porque eles evitaram prender Jesus no meio do povo, tudo, mas agora todos sabem que eles participaram desse julgamento e eles incentivaram Pilatos a crucificar Jesus. Então eles cometem essa grande mentira. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Essa palavra aqui, eu digo que ela era satânica. Essa palavra era satânica. Porque eu disse para vocês, existe aquela questão da interpretação. Alguns acreditam que Satanás ele está trabalhando para Jesus morrer na cruz. Bom, outros acreditam que Satanás sabe que a morte de Jesus na cruz é a derrota dele. Eu, sinceridade, eu sigo essa segunda linha. Satanás, ele quer ver Jesus não completar a obra expiatória. Porque Satanás sabia de toda a simbologia do Antigo Testamento, Satanás sabia muito mais de Bíblia do que os sacerdotes, né? Porque ele viu eventos e coisas que não foram nem descritos na Bíblia, né? Bom, e eles ainda prosseguem. Confiou em Deus. Eu sempre digo para vocês, provavelmente eles estão falando em aramaico. Em aramaico, talvez eles tenham citado o nome Elohim, pode ter falado El, ou até citado o nome de Deus, Yahvé. Essa é uma possibilidade, nós não sabemos o que eles falaram em aramaico. Sempre lembrando que o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico, segundo a história, né? O pergaminho mais antigo que existe de Mateus já é uma cópia em grego. Segundo a história, com o tempo eles traduziram do aramaico para o grego, e assim o texto que prevaleceu foi o texto em grego. Então eles dizem, confiou em Deus. Eles poderiam ter dito, né? Confiou em Elohim, confiou em Yahvé. Livre-o agora, se o ama. Porque disse, sou filho de Deus. Então Jesus dizia, sou filho de Elohim, ou sou filho de Yahvé. A profecia dizia, né, que o próprio Yahvé viria, né, porque ele seria filho de Yahvé. Então, essa palavra aqui dos sacerdotes é uma palavra de quem conhece doutrina, né? Então, eles estão pegando exatamente a questão doutrinária. Se ele disse que confiou em Deus, agora que Deus o tire dali. Essa palavra eu digo que é satânica por conta dessa interpretação, né, que Satanás não queria que Jesus Cristo morresse na cruz, né? Mas é uma questão contraditória, né? O comentário diz, o povo também desafiava Jesus a descer da cruz. Satanás sabia que a morte de Jesus na cruz era a redenção da humanidade. E ele trabalha para que Jesus desça da cruz. Jesus tinha poder para descer da cruz, mas se ele fizesse isso, a obra expiatória não seria realizada. Ou seja, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que estava profetizado, né, no Antigo Testamento, tinha que se cumprir. O item 2.8. Jesus diz para João receber Maria por mãe. Nós já lemos esse texto, então eu não vou reler. Okay? O comentário diz, infelizmente, os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus como Messias.
e isso pode ter causado até um abandono de Maria por estes. Por isso Jesus diz para João cuidar dela. Depois vemos os irmãos de Jesus se convertendo, como é o caso de Tiago e Judas, ambos autores de epístolas que levam seus nomes. Então, nesse momento eles não criam, mas depois eles se convertem. Bom, agora chegamos a um momento em que um dos malfeitores vai mudar a sua posição sobre o que Jesus era para ele. Antes eles estavam todos desacreditando de Jesus. Agora ele vai pedir misericórdia. Um deles vai pedir misericórdia, né? O comentário diz: a princípio vimos que os dois ladrões blasfemavam, mas um deles tinha uma semente de fé que vai brotar nesse momento de sofrimento. Bom, então eu coloquei aí Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. Está no livro, não precisa abrir a Bíblia, né? Que diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, se tu és o Messias, provavelmente ele falou em aramaico, tá bom? Se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, tu nem temes a Elohim, ou Yahvé, nós não sabemos o que ele falou no linguajar aramaico dele, né? Tu nem ainda temes, eu vou colocar aqui Elohim, tá ok? Tu nem ainda temes Elohim, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bom, só comentando aqui sobre a questão de aramaico, hebraico, né? Esse Senhor aqui pode ter sido Adonai, que era a expressão no Antigo Testamento que significava Senhor e que era usada para se dirigir a Deus. Tá bom? E como eu disse também, o termo Deus eles podem ter pronunciado Elohim, ou até Yahvé. Yahvé nós sabemos que eles evitavam usar, como até hoje eles fazem. Então provavelmente eles teriam usado Elohim. Né? E quando diz ali Cristo, isso aí provavelmente, muito claro, muito provavelmente mesmo, eles usaram Messias. No versículo 39, né? Se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Tu nem ainda temes a Elohim? Okay? E no versículo 42, provavelmente, disse a Jesus: Adonai, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O comentário do livro prossegue. A resposta de Jesus mostra o perfeito perdão de Deus para aquele homem que estava sendo crucificado. Ele deve ter cometido algum homicídio ou outra grande maldade. Talvez ele fosse um dos revolucionários que teria participado com Barrabás da morte de soldados romanos. Esse homem dá meia volta nas suas atitudes e clama ao Rei dos Reis, que lhe responde. Aí está em Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, o paraíso vocês sabem que é o local onde as almas dos fiéis ia após a morte. Jesus retratou esse paraíso quando ele contou a história do rico e Lázaro. Esse paraíso é o local onde estava Lázaro e Abraão, tá bom?
Então Jesus Cristo disse, ainda hoje, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E é importante sinalizar aqui também que os testemunhas de Jeová, eles mudaram esse versículo e colocaram ali dois pontos depois do hoje. Na leitura deles, está escrito assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Por que isso? Essa seita, eles defendem que o homem, quando morre, a alma entra num sono e ela não está sofrendo nada. Então, por exemplo, a história do rico e Lázaro não seria uma história verdadeira, seria uma parábola. Só que nós sabemos que ela não é uma parábola. Por quê? A parábola tem regras. Ela não cita nome próprio. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Procura o nome do pai na Bíblia, o nome do filho mais velho, do filho pródigo. Procura o nome da terra para onde ele foi. Não é dado nome nenhum. Porque aquela é uma parábola, é uma ilustração. Então ela não tem nomes próprios. E claro, a história do rico e Lázaro tem nome próprio. Está ali Lázaro, está ali Abraão. Okay? Então existe um nome próprio. Como eu contei para vocês a história do bom samaritano, que alguns dizem ser parábola, mas não é. Por quê? Porque diz que ele descia de Jerusalém para Jericó, pronto, já tem nome próprio. Era uma história real. Ok? Então, quando aquele homem se arrependeu, Jesus Cristo disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o perdão é imediato. O homem, independente do que ele fez, aquele homem pode ter feito alguma maldade muito grande, como eu disse para vocês, tinham revoltosos que eles faziam o seguinte, principalmente no dia de Páscoa. Eles tinham que criar problema na multidão para ver se Israel se revoltava contra os romanos. Eles queriam que o povo se juntasse a eles numa revolta. Então, o que eles faziam? Eles iam para o meio da multidão com um punhal, uma faca, né? E procuravam uma pessoa qualquer, às vezes até queriam matar alguém especificamente, né? Mas procuravam alguém na multidão e pegavam e esfaqueavam aquela pessoa. E começava aquele tumulto, né? E vinham as autoridades romanas, daqui a pouco eles esfaqueavam em outro lugar. Pessoas inocentes, que não era nenhuma autoridade que eles queriam atingir. Esse homem poderia ter sido uma dessas pessoas. Okay? Ou outra maldade que ele fez. Mas o que Deus está nos ensinando, o perdão dele é perfeito. Então, nós já experimentamos esse perdão e a todas as pessoas, quando nós pregamos em culto, a principal mensagem de arrependimento, ela tem sempre que falar do perdão perfeito de Deus. E eu digo que existem dois textos que são clássicos, são especiais nessa mensagem de um perdão perfeito, imediato. Qual é? Nós estudamos a história da mulher adúltera em João 8, e Jesus a perdoou. Ela imediatamente ela foi perdoada. Okay? Enquanto os judeus queriam apedrejá-la, Jesus a perdoou imediatamente. Aquele ali é um texto clássico sobre o poder do perdão. Porque também eu sempre digo, às vezes que eu preguei sobre perdão, eu sempre digo, o homem, ele tem dificuldade de entender o perdão perfeito de Deus. Então Satanás se aproveita disso e fica acusando o homem. Para tentar criar dúvida no homem se ele foi perdoado ou não. Aquela coisa terrível que ele fez, não? Vamos dizer que ele tenha esfaqueado alguém inocente, ele sabia que estava esfaqueando o inocente, colocando aqui uma possibilidade, né? Então, ele sabia que era uma maldade grande, pode ter até matado a pessoa, pensando que estava fazendo um bem porque precisava livrar Israel dos romanos. Esse era o pensamento deles, desses revoltosos.
O que eles pensavam, as muitas revoltas, irmãos, não eram, esses indivíduos não eram simplesmente ímpios, não. Tinham muitas pessoas ali que estavam, olha, a nossa religião, ela está sendo dominada por uma religião pagã. Deus disse que nós seríamos cabeça e não cauda. Se no Antigo Testamento Deus enviou anjos para operar, ele vai fazer alguma coisa. Vamos agir contra os romanos. Esse era o discurso deles. Normalmente esses homens eram acompanhados de religiosos. Vocês já devem ter ouvido falar, a história de revoltosos mais documentada, ela ocorreu no ano 132 da era cristã, tá bom? Cerca de 103 anos depois desse momento que nós estamos estudando. Foi um guerreiro chamado Bar Kokhba, junto dele estava um rabino chamado Akiba. Bar prometeu enviar o Messias que Deus prometeu enviar. Ou seja, tinha um religioso junto dele interpretando as Escrituras, dizendo: o nosso povo, o povo santo, o povo do Deus Todo-Poderoso, não pode ser destruído pelos romanos. Nós temos que agir e Deus vai fazer em nossos dias como ele fez contra o exército assírio. Deus vai enviar um anjo e o anjo vai acabar com o exército dos romanos. Estou aqui conjecturando, né? Esse seria o discurso deles. Eles usavam as Escrituras. Então eles acreditavam que eles estavam fazendo alguma coisa para salvar o povo de Israel daquela influência romana, daquela influência grega. Por quê? Porque a religião judaica estava, vamos dizer, enfraquecida. Contei para vocês a história que Herodes chegou a colocar um símbolo romano no templo. Ele colocou uma águia na frente do templo. A águia era um símbolo pagão também. Os sacerdotes romanos, chamados agoureiros, eles faziam seus presságios baseado no voo das aves. A ave era uma das que eles utilizavam nos seus presságios. Então aquele era também um símbolo pagão, um símbolo espírita. Eu contei para vocês que foi um judeu lá e derrubou aquela águia, e Herodes jogou ele num caldeirão de óleo quente. Então, isso já tinham se passado cerca de 33 anos. Foi próximo do nascimento de Jesus, um pouco antes do nascimento de Jesus, segundo a história. Flávio Joséfo nos conta essa história. Então, essa ação desses homens, esse homem que estava ali, muito provavelmente, ele estava entre esses revoltosos, instruídos por religiosos que diziam: olha, nós temos que agir, nós não podemos ficar parados, nós temos que fazer como os homens de Deus fizeram no Antigo Testamento. Lembrando que Israel, irmãos, é diferente da igreja. Israel é um povo, é uma nação e um estado civil que eles têm que pegar em armas. Nós interpretamos pelas Escrituras que o plano de Deus envolve dois povos de tipos diferentes. Vou colocar assim: um povo, ele é um estado civil, um governo com leis teocráticas, governando um povo, políticos. A igreja não. A igreja é um povo espiritual que não se envolve em política. A igreja, ela tem que estar separada de política. Por isso que eu digo para vocês que igreja católica, luterana, presbiteriana, metodista, anglicana, não são igrejas cristãs. Por quê? Todas elas nasceram com envolvimento político. Calvino era um político, ele julgava pessoas, matava pessoas, né? Além de herege doutrinariamente, ele era um político. Cristão não faz isso. Israel, ele, como governo civil, ele tem que julgar pessoas. Davi pegava em armas, autorizado por Deus, porque ele tinha que defender aquele
governo político que Deus estabeleceu. O plano da salvação de Deus é uma nação, um governo civil, servindo de modelo para as outras nações, para tentar salvá-las. E um segundo povo, que é a igreja, que é um povo espiritual que vive entre os povos, entre as nações, evangelizando esses povos. Ok? Então o plano de Deus é esse. A igreja, existem cristãos que se envolvem com política. Amém. Mas eu vejo assim que a igreja, biblicamente, ela não pode se envolver com política. Quem se envolveu, católicos, por quê? Foi um político, né, Constantino, que organizou aquela igreja, não tem dúvida. Tanto que ele praticava a invocação ao mundo dos mortos, ele fazia isso no paganismo, e diz a história que ele continuou fazendo. Só que ele procurou tiros, né, do cristianismo, que foram mortos por Diocleciano, e ele fazia oração a essas pessoas. A história relata isso. E no concílio de Niceia, eles colocaram, certamente por ordem de Constantino, um livro para defender a invocação ao mundo dos mortos, que é o livro dos Macabeus, que a igreja não utilizava, que Israel também não utilizava. Mas eles queriam colocar esse paganismo na igreja. Por isso que eu tenho alertado as pessoas que estão se aproximando da igreja católica. Tem aqui no Rio de Janeiro, tem vídeo no YouTube de um padre pregando no culto de uma igreja evangélica. Tem o site deles, o site titulado Somos Um, onde tem igrejas evangélicas lá unidas com a igreja católica. Tem até a Assembleia de Deus. Bom, vocês sabem, né? É público que a Assembleia de Deus de Madureira, o nome dela está lá. É só você abrir esse site e você vai ver. Isso aí, irmãos, é apostasia. Não existe dúvida disso. A igreja de Jesus está apostatando da fé, porque você está se unindo a uma igreja pagã. Esse negócio de invocação ao mundo dos mortos, cristão não faz isso, mas de jeito nenhum. Ok? Bom, então essa era a visão desse homem que se arrepende. Coloquei possibilidade, nós não temos certeza. Mas nós sabemos pela história o porquê esses revoltosos agiam. Eles eram instruídos por religiosos que interpretavam as Escrituras dizendo: as Escrituras dizem que nós seríamos cabeça, hoje nós estamos sendo cauda. Então temos que agir. E essa ação deles, eu repito, ela não é condenada na Bíblia. Deus permite, por quê? Porque é um país, é uma nação que tem que ter lei, tem que julgar, tem que defender o seu território. Então, tem que pegar em espada. Okay? Algo que é desagradável para Deus. Claro, Deus, no princípio, ele não queria que os homens se organizassem dessa maneira, se dividissem em nações, mas eles se dividiram e seguiram caminhos estranhos. Então, depois que os homens seguiram um caminho estranho, foi lá na Torre de Babel, depois do dilúvio. Até aquele momento, Deus não tinha organizado uma nação. Mas cerca de 100 anos depois da Torre de Babel, Deus chama Abraão. Nesse momento, Deus resolve organizar uma nação. Essa nação, ela tem que pegar em armas para se defender. Abraão teve que pegar em armas, né, para salvar o seu sobrinho Ló. Ok? Então, como nação, eles têm que pegar em armas. Não tem jeito. Levi e Simeão tiveram que pegar em armas para livrar Israel daquela mistura que aquele rei prometeu, ofereceu, né, melhor dizendo, que Diná se casasse com aquele pagão e os jovens que estavam ali com Jacó, eles pudessem se unir às meninas, né, as moças lá daquela cidade dos cananeus, e também os rapazes dos cananeus se unir às moças de Israel. Infelizmente, Jacó deixou a critério dos filhos e a maioria aceitou. Simeão e Levi tiveram que pegar em armas. Não, nós não podemos aceitar. Isso era tolerado
entre Israel, porque a chamada é diferente da igreja. A igreja cristã, Jesus Cristo disse, não resistais ao ímpio, ou seja, não peguem armas. Se ele te capturar, vai para um lugar de morte pregando. E isso nós encontramos na história. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. Não a igreja que matava. Isso é um absurdo. A Assembleia de Deus agora se unia à igreja que matava, a igreja que praticava paganismo, que pregava que Deus morreu na cruz e prega até hoje pratica paganismo. Tá bom? Então, não querendo justificar esse homem, claro, o que ele fez, que nós não sabemos, estava errado. Para ele estar aqui na cruz, talvez ele tenha matado alguém inocente no meio da população para criar esses agitos que eles faziam. Okay? Mas quando ele se arrepende, Jesus imediatamente o perdoa. Okay? O item 2.10. As trevas cobrem a terra. Bom, vamos ler aqui Lucas, capítulo 23, versículo 44. E era já quase a hora sexta, ou seja, a crucificação teria iniciado, como disse Marcos, ou quando Pilatos ordenou que ele fosse crucificado, foi levado na hora terceira, às 9 horas da manhã, tá bom? Então agora já se passaram 3 horas. Nesse período, Jesus Cristo levou a cruz para o local do Gólgota, Simão Cirineu o ajudou, ele foi crucificado, e na crucificação está havendo esse diálogo, né, com os 2 ladrões da cruz. Também a acusação dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, fariseus e dos anciãos e outras pessoas do povo. Não? E agora já era então meio-dia, ok? Versículo 44 diz, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9. O versículo 45 ele complementa, e escureceu-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Bom, essa parte eu vou deixar para depois, né, porque aqui vou citar só o versículo 44. Porque o véu do templo vai ser depois que Jesus expira, né? O comentário diz, as trevas cobriram a terra por 3 horas, da hora sexta, meio-dia, até a hora 9, 3 horas da tarde. No momento de maior força do sol, ao meio-dia, né, a terra ficou em trevas. Acreditamos que nesse momento os pecados da humanidade estão sendo lançados sobre Jesus Cristo. Esse é o simbolismo. Esse é o simbolismo. Os pecados da humanidade estão sendo lançados sobre Jesus. Aquilo que Jesus temia no Getsemane está se cumprindo agora. Por quê? Os pecados da humanidade serão lançados sobre Jesus e vai ser um momento que ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai e o Espírito terão que interromper a comunhão com ele. Muitos dizem, eu comentei com vocês e vou repetir, que lá no Getsemane Jesus temia a coroa de espinho, a surra que ele levou, né? Mas eu acredito que ele temia esse momento que os pecados da humanidade seriam lançados sobre eles. Ele iria experimentar o que Adão experimentou quando ele pecou, né? Ter a sua comunhão com Deus interrompida. Bom, só para dizer, o sol escureceu-se, alguns dizem que seria um eclipse. Um eclipse solar, aquele eclipse em que a Lua, ela então passa na frente do Sol. Bom, não é impossível, né? Sabemos que eclipse solar
normalmente ele acontece no final do dia, não ao meio-dia. Um eclipse solar, você pode ver, ocorreu um eclipse solar aqui no Rio de Janeiro, agora no mês de outubro. Ele aconteceu perto do sol se pôr, foi entre 3 horas da tarde e 5 horas da tarde, sendo acho que 5 horas da tarde o eclipse mais forte. Então, dificilmente um eclipse, você vê um eclipse ao meio-dia. Eu nunca vi. Sempre que eu tenho eclipse, eu gosto desses fenômenos, então você pode observar, normalmente ele é no final da tarde. Mas não é impossível que tenha tido um eclipse. Principalmente eu observo eclipses aqui no Brasil. O eclipse em que a Lua entra na frente do Sol. Por quê? Esse eclipse, ele ocorre sempre na Lua nova. Por nova é quando a Lua está próxima do Sol, então não tem nenhuma parte da Lua que a luz do Sol está batendo. Porque o Sol está, vamos dizer, atrás dela, está iluminando a outra parte da Lua, essa chamada Lua nova. Você não vê essa Lua. E é essa Lua que ela entra na frente do Sol. Ok? E se você procurar num site de astronomia, não é astrologia, né? Astronomia, nós temos aqui no Brasil Apolo 11, que ele nos dá sempre a hora da Lua nova. Você pode verificar, eu tenho esse site aqui, eu acompanho, né? Você pode verificar quando ocorre a Lua nova, que a Lua nova é que ela fica bem na frente do Sol e cobre o Sol totalmente. Então ocorre sempre no final da tarde, 5 horas, okay? 4 horas. Agora, ao meio-dia, isso é muito estranho. Isso é muito estranho, porque a Lua, ao meio-dia, se ela estiver próxima do Sol, ok? Ela, vamos dizer, ela não é Lua nova, ela tem uma parte sendo iluminada, então ela não escurece o Sol ao meio-dia. Por exemplo, estou vendo aqui, no Rio de Janeiro, a última Lua nova foi no dia 1º de novembro. Olha a hora que ela se pôs, 18 horas e 20 minutos. E aí vou ver aqui também a Lua nova em outubro, foi no dia 3/10. Você pode observar o eclipse solar que ocorreu em outubro, foi exatamente nesse momento da Lua nova. Olha a hora que a Lua se pôs, 18 horas e 41 minutos. Então, um eclipse solar ao meio-dia tem que ser algum fenômeno especial. Tem que ser algum fenômeno especial. Estou falando isso porque vocês vão encontrar um canal History, que é um canal muito interessante. Ele tem documentários sobre a morte de Jesus e a sugestão é que foi um eclipse solar, aquele eclipse em que a Lua entra na frente do Sol. Bom, nesse momento, então, descreve da hora sexta até a hora nona. A hora nona, o que Jesus vai dizer? Aí em 2.11, em nosso material, Deus meu, por que me desamparaste? Bom, vamos a Mateus, capítulo 27. Nós vimos que Lucas disse que esse diálogo com os ladrões da cruz, o ladrão da cruz falou, em verdade, Jesus Cristo respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23, 43. No versículo 44, Lucas disse quando isso aconteceu. Ele disse, e era já quase a hora sexta, ou seja, meio-dia, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Aquele evento deve ter assustado as pessoas, até porque, principalmente os pagãos, os judeus não, né? Mas os pagãos eram muito supersticiosos com esses fenômenos. Já os judeus, eles acreditavam quando Deus criou o Sol e a Lua,
disse que eles foram criados para sinais, tempos e estações. Então, para as estações, controlar as estações, mas também para sinais. Ou seja, Deus poderia usá-los em determinado momento. Bom, então, Mateus 27, 46, que diz: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Bom, eu comento aí, a segunda pessoa da Trindade clamando as outras duas. Na hora nona, Jesus clama as outras duas pessoas, o Pai e o Espírito Santo. Precisaram se separar dele por causa dos pecados da humanidade que estão sendo lançados sobre eles. Essa é a interpretação de Jesus Cristo dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele teria falado ao Pai e ao Espírito Santo. 2.12, então ele diz: tenho sede. Em João 19, 28, diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Por quê? Eu comento aí no livro, O Salmo 22, que profetiza tantas coisas em relação a Jesus, também profetiza a sua sede. O Salmo 22 diz: a minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Bom, esse salmo é um salmo profético, é um salmo que vocês devem estudar sobre Jesus. Bom, e aí agora eles dão vinagre a Jesus. Eu escolhi aí para a nossa leitura João capítulo 19, versículo 29, que diz: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. Essa foi a segunda bebida que deram a Jesus. A primeira bebida Jesus recusou, mas esta segunda ele bebeu. A primeira era vinho misturado, a segunda era um vinho já azedo, chamado de vinagre. Ou seja, ele não bebeu a primeira porque, como eu disse, tira um pouco do estado de consciência da pessoa, Então Jesus, agora bebendo, ele expira, ele morre na hora nona. O que eu pergunto é, provavelmente os sacerdotes, eles estavam ali antes do meio-dia. Provavelmente, nesse momento, eles já foram para o templo, onde eles tinham que sacrificar o cordeiro. Então, no mesmo momento que eles estão sacrificando o cordeiro, está ocorrendo um fenômeno, porque escureceu tudo. Então, já não é uma situação normal para ele, Ou seja, anoiteceu naquele momento. Então, eles estão lá fazendo sacrifício, mas estão vendo que está acontecendo algo diferente. Bom, então vamos ler João capítulo 19, versículo 30, que diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, ou está cumprido. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Abra em Lucas capítulo 23, versículo 46, ele descreve o mesmo evento
como nós estamos fazendo uma harmonia, João falou que ele disse está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Lucas foi aquele homem que ele pesquisou, né, pessoas que estavam ali, e ele citou algo mais. Ele diz, e clamando Jesus com grande voz, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. João só falou, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Mas Lucas relata que Jesus falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O comentário no livro diz, após beber o vinagre, Jesus diz as palavras mais significativas para nós. Está consumado. Significa que ele realizou a obra expiatória de forma completa e perfeita. Essa vai ser uma questão que o autor dos Hebreus vai repetir, enfatizar. Por quê? Porque vão surgir seitas na história que vai dizer que o sacrifício expiatório da cruz não foi completo, não foi perfeito. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, que eles continuam sendo uma seita, a confusão que nós estamos vivendo, você encontra adventista do sétimo dia pregando em púlpito da Assembleia de Deus, você encontra adventista do sétimo dia no púlpito da Assembleia de Deus explicando sobre dons espirituais. Isso é algo inaceitável. Essa seita, como ela nasceu e por que ela é seita? Dentre as doutrinas que ela prega, por que ela é seita? Quando alguém me pergunta, eu digo, não é por guardar o sábado. O sábado, o apóstolo Paulo disse em Romanos 14, quem quiser guarda, quem não quiser não guarda, é indiferente. Tá bom? Eles são seitas por quê? Como começou a história dessa igreja, para você entender que ela é uma seita, porque ela mudou essa doutrina aqui. Ela disse, mesmo de forma indireta, que a obra da cruz não foi completa. Como aconteceu? Bom, um satanista, ele é satanista porque ele servia na maçonaria. Tá bom? Em 1815, ele disse que começou a ter revelações sobre a volta de Jesus. Ele era grau 33 na maçonaria, Guilherme Miller, era um satanista. Ele começou a pregar sobre a volta de Jesus, e como Satanás faz para esses enganos, são importantes para Satanás, para que a população, o povão, fique confuso, né? E cabe por não ver a verdadeira igreja. Então ele começou a pregar sobre a volta de Jesus e que os ímpios seriam destruídos. Então encheu de seguidores, e ele servindo no satanismo. No ano 16 anos depois, em 1831, diz a história que ele decidiu abandonar o satanismo, porque estava se aproximando o dia da volta de Jesus. Você vai acreditar nessa história que esse homem, mesmo servindo no satanismo, Deus inspirou ele para interpretar as Escrituras e para restaurar a guarda do sábado na igreja? A igreja nunca guardou o sábado, nem o domingo a igreja guardou. Mas quando nós encontramos no livro de Atos e na história, a igreja estava se reunindo no domingo. Por quê? Foi o dia que Jesus ressuscitou. Foi o dia que o Espírito Santo desceu lá no Pentecoste. O Pentecoste acontecia sempre no domingo. O Primícias acontecia no domingo. Se você contar 50 dias depois, cai também em um domingo. Então, por isso a igreja ficou se reunindo no domingo, por causa da ressurreição e do Pentecoste, mas não guardando o domingo. Nesse domingo, esse dia, nós não fazemos nada, que esse dia é santo, nada disso. Nós nos reunimos nesse dia como dia especial, mas se tiver um problema, tiver que se reunir na segunda, nós nos reunimos também. Todo dia é santo para o cristão. Eu sempre digo, qual a diferença entre o cristianismo e o adventismo do sétimo dia? Uma das diferenças, né? A diferença é que o adventismo, ele guarda o sétimo dia da semana. Nós guardamos os 7 dias da semana. Bom, qual foi o resultado? Esse satanista marcou a volta de Jesus. Chegou o ano
não aconteceu nada, tá bom? Aí ele remarcou para o ano seguinte, não aconteceu nada, ele abandonou, voltou para o satanismo. Ok? Voltou para o satanismo. E dentre aqueles hereges tinha uma mulher lá chamada Ellen White, que ela disse ter tido uma revelação que Guilherme Miller, na verdade, não errou a interpretação dele. Ele só errou como se cumpriu a volta de Jesus. Ela disse, nesse dia Jesus não voltava aqui na terra, mas ele entrava no santuário celeste para, preste atenção, completar a obra da salvação. Quando ela disse isso, ela pecou, atingiu um dogma do cristianismo, porque um dogma do cristianismo é a obra da cruz é perfeita, o sacrifício da cruz, ele é perfeito, ele é completo, ele não tem que ser feito algo mais. E ela pecou dessa maneira, ela pecou dessa maneira. Então, nós temos que continuar caracterizando como seita, ok?